são a razão do meu esforço diário. Sou formado em administração de empresas e esse é o Alan que está aqui hoje para falar com vocês, tá? Queria saber primeiro aqui, quem que é empreendedor aqui? Quem que tem empresa? Quem que tem um CNPJ? Legal, acho que por trás de uma pessoa, de um empresário, de um CPF, sempre tem, por trás de um CNPJ, sempre tem um CPF, certo? E normalmente as empresas elas são iniciadas por um ato de coragem, né? Um ato das pessoas saírem da zona de conforto, né? Eu quero lutar atrás do meu sonho. O que eu vou fazer para poder iniciar o meu sonho, iniciar o meu negócio? E essa foi a história que meu pai fez há 53 anos atrás. Meu pai sempre foi vendedor de rua. Meu pai vendia mapa. Ele morava em São Caetano, ele vendia aqueles mapas, Mapa Mundi, mapa de São Paulo, de porta em porta, nas empresas, enfim. Ele era vendedor de rua e ele sempre se destacou muito em vendas, né? Por isso que eu falo que vendas é o início de tudo, tá? Vou falar um pouquinho mais depois aqui. E ele tinha a vontade de empreender, conversando com o pai dele, meu avô, que eu não tive o prazer de conhecer, chamava Alberto. Conversando com ele, falou, pô pai, beleza, estou feliz como vendedor aqui, mas eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. E aí o pai dele falou para ele, tem uma loja de parafuso que está fechando. E falou o local. Meu pai pegou o Fusquinha, que era a única coisa que ele tinha, e foi de Fusca até a loja que estava fechando. E ele conversando com o dono da loja, o dono falou, estou pedindo tanto. Ele falou, não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar o seu estoque, mas eu tenho Fusca. Você aceita trocar o Fusca por esse lote de parafusos? O cara falou, você tá maluco, né, cara? Você vem aqui com Fusca e vai voltar com um lote de parafusos? Ele falou, sim. E foi isso que aconteceu. O cara aceitou, ele foi na transportadora que era ali perto, contratou o frete, ele deixou o Fusca lá e voltou para casa com um caminhão com um lote de parafuso. Então, um ato de coragem que ele teve, de empreendedorismo, que muitos aqui devem ter tido também, né? E às vezes até histórias mais bonitas do que essa, mas essa é a história da Copa Fer. E a gente preza muito lá, né, a nossa essência, de onde a gente veio, tá? E uma frase bem bacana que eu utilizo também, que eu ouvi uma vez, achei, formidável, né? A gente sempre tem que estar com a chuteira amarrada. Sempre. E o que quer dizer isso? Pensa lá, o técnico da seleção, lá, o Ancelotti, tá lá na Copa do Mundo, o lateral, sei lá, o goleiro se machucou. Aí ele olha para o banco, o segunda opção de goleiro tá com a chuteira fora do pé, não tá amarrado. O que ele faz? Ele olha para o terceiro. O terceiro tá pronto com a chuteira amarrada. Então ele aproveitou a única oportunidade que teve. Então estejam sempre com a chuteira amarrada para aproveitar, porque a oportunidade ela pode passar uma vez na nossa vida. Então quando ela passar, e isso é um recado que eu tenho lá de casa, né, da atitude que o meu pai teve, e a gente trabalha muito forte isso lá com o nosso time. Quando a oportunidade aparecer, agarre e vá para cima. Quem já ouviu falar dessa frase aqui, ó? O avô constrói, o filho mantém e o neto destrói. Quem aqui está na segunda, terceira geração da empresa? Tem alguém? A estatística está aí, ó. Isso aqui é uma frase bastante usada, porque realmente esse é o resultado. Só 30% das empresas familiares chegam na segunda geração. Só 10% chega na terceira geração. E apenas 3% das empresas familiares chegam na quarta geração. E o que eu quero dizer com isso? Não é o que trouxe a Copa Fer até aqui que vai levar a Copa Fer para um outro nível. A gente usa muito essa frase lá, a gente tem que inovar sempre. O meu papel como segunda geração, o papel dos meus irmãos, é inovar sempre. A gente sabe, a gente nunca vai esquecer o que trouxe a gente até aqui, a gente nunca vai esquecer da nossa essência, da nossa simplicidade,
dessa gestão de proximidade com o time, com os clientes, com os fornecedores. A gente nunca vai perder isso, mas a gente precisa inovar. Então muita gente peca nisso. Vou colocar meu filho no negócio e ele acha que vai chegar lá já mandando. Lá na Copafer, quando eu quis começar a trabalhar, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu quero começar a trabalhar. Eu tinha 17 anos. Falei: pai, eu quero começar a trabalhar. Ele falou: sem problema nenhum. Mas lá não tem cargo de dono. E não tem mesmo. Eu comecei lá conferindo mercadoria. Fiquei um bom tempo conferindo mercadoria, aprendendo o que é produto, o que é material de construção, o que é ferramenta, o que é parafuso. Passei do recebimento, fui abastecer mercadoria, virei um repositor, então abastecia, limpava, precificava. Passei por todas as áreas operacionais ali, vendas. Fiquei muitos anos da minha vida trabalhando de vendedor. Eu fiquei no balcão atendendo parafuso. A Copafer é muito forte de parafuso. E eu fiquei muito tempo vendendo parafuso, aprendendo um mundo totalmente novo para mim. Muita gente, muito tempo trabalhando de vendas por telefone, televendas. Na época não tinha WhatsApp, era venda por telefone. Fiquei muito tempo no televendas. Depois fiquei muito tempo em loja, trabalhando de vendedor. E aí fui ganhando o meu espaço. Existe uma grande diferença do herdeiro para o sucessor. O herdeiro simplesmente tá lá, entra lá com cargo de dono, vai receber o que deve, o que tem direito, e o sucessor não, o sucessor ele vai ganhando espaço na empresa. E foi isso que eu e meus irmãos fizemos na Copafer. Por isso que eu falo que hoje, depois de 20 anos, estou como diretor comercial da Copafer, cuido de pessoas, cuido de gente. Então essa é a história, a Copafer, a história do Alan, que eu apresento para vocês. Eu vou quebrar aqui meu bate-papo com vocês, que isso aqui não é palestra, pessoal. eu fico até, palestra? Não, nunca dei palestra. Estou batendo um papo com vocês e falando das coisas que agora eu vou falar de coisas que eu venho fazendo. Quando eu falo lá, inovar sempre, é coisas que eu venho fazendo, que a gente vem fazendo lá dentro da Copafer. Eu falo que eu sou um cara muito inconformado. Quem trabalha comigo conhece muito bem. Um cara inconformado que quer sempre fazer algo diferente. Para mim, chegar em casa sem ter tido um resultado diferente ou tendo aprendido alguma coisa nova é um dia perdido. Então, acho que a gente tem que se inconformar com as situações e querer sempre algo diferente. E há 2 anos atrás, a gente começou a falar muito lá dentro da Copafer dessa palavra aqui, ó, cultura. E para mim, isso foi a grande virada de chave da minha gestão dentro da Copafer. O que é cultura, né, pessoal? É a gente mostrar para os colaboradores, mostrar para todo mundo que trabalha com a gente lá, o que a gente valoriza nas atitudes, nos comportamentos. Como que é o comportamento que eu espero que cada um tenha lá dentro da Copafer. E a gente olhar sempre para o propósito da empresa. Por que a Copafer existe? A Copafer não está lá para vender piso, para vender tinta, para vender o gabinete. Por trás de um produto tem uma história, tem um cliente, tem um sonho. Então a gente lá fala muito disso com todo o time. Todo mundo ali conta nisso. Todo mundo que trabalha na Copafer conta. Transformar sonhos em realidade. A Copafer está lá para isso, ela existe para isso. A gente sabe o quanto que o cliente junta um pouquinho de dinheiro por mês para chegar na realização do sonho de transformar a cozinha, de reformar a casa, reformar um banheiro, conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a família dele. E a hora que a gente consegue colocar isso dentro de cada pessoa que trabalha lá na Copafer, o time fica muito forte, muito engajado. O separador ele não está separando um piso. Ele está separando o piso que vai realizar o sonho do cliente, que vai transformar o dia, vai transformar a vida do cliente. Porque todos nós já fizemos reforma e a gente sabe o quanto que isso é importante, o quanto isso gera valor para nós, na nossa vida. Isso transforma a vida. Então é isso, nada mais é a cultura do que a gente valoriza nas atitudes, nos comportamentos de todo mundo. O que a gente tolera lá na empresa? Porque cultura toda empresa tem.
Tem empresa que pratica a cultura, tem empresa que não pratica, e na Copa Fair a gente começou a praticar muito forte. Então, todo mundo que está na Copa Fair sabe exatamente o que a Copa Fair valoriza, o que a Copa Fair tolera e como que a gente tem que se comportar e se relacionar entre nós, colaboradores, entre nós e os clientes, entre nós e os fornecedores, em todo mundo que tem contato com a Copa Fair. Lembrando que cultura é de cima para baixo. Então você que tem uma empresa, você que é dono, a cultura é de cima para baixo. Não adianta nada eu falar tudo bonito aqui e chegar na prática eu fazer totalmente diferente. Então a primeira coisa para você estipular uma cultura para sua empresa e realmente fazer um manual de cultura, você tem que falar assim, o que realmente eu vou conseguir colocar em prática. Não adianta eu colocar lá no manual que o respeito é importante, se eu não respeitar o colaborador que trabalha comigo. Não adianta nada. Não adianta eu falar para o meu vendedor que ele tem que se preocupar em abordar o cliente que está sem atendimento na minha loja. Se eu passar pelo cliente e eu não ser o primeiro a ir lá abordar o cliente, em dar bom dia, em dar o primeiro atendimento para o cliente. Começa de cima para baixo, pessoal. É o dono, é o gerente, é o coordenador, é o analista, e isso vai para toda a empresa. E a hora que isso pega, pessoal, ninguém segura. Ninguém segura. O Leroy tá aí, inclusive, ó, toma cuidado, hein? É brincadeira. E como que a gente faz para fortalecer a nossa cultura? São 3 pontos que a gente pode ou fortalecer a cultura ou, infelizmente, jogar ela no lixo, desperdiçar todo o trabalho que está sendo feito. Primeiro é na contratação. Então, de um tempo para cá, de 2 anos para cá mais ou menos, a gente colocou dentro do nosso processo seletivo, a primeira etapa do nosso processo seletivo é o candidato preencher um fit cultural. O que é um fit cultural? A gente criou um questionário para ele mostrar para a gente como que ele faria, como que ele agiria em determinadas situações que a gente já tem na loja. E aí o candidato vai lá e vai marcando. Marca tudo lá, todas as respostas. Se esse candidato não tira de 8 para cima, ele não vai nem para a entrevista. Pode ter o melhor currículo do mundo, não vai nem para a entrevista. Porque a gente entende que a capacidade técnica, a gente treina lá. Agora, atitude, comportamento, valores, princípios, isso é difícil. Então, a gente já quer trazer para o nosso time pessoas que estão de acordo com a nossa cultura, porque aí é meio caminho andado. Promoção, quem que eu promovo dentro da minha empresa? A gente já errou muito. Tudo que eu estou falando aqui, hoje está começando a funcionar, mas a gente já errou muito. A gente já promoveu muito vendedor para gerente, porque o cara era o melhor vendedor. Se o cara é o melhor vendedor, beleza. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora da minha promoção. Porque se eu promovo ele, eu posso perder um excelente vendedor e ganhar um péssimo gerente. Isso já aconteceu muitas vezes lá na Copa Fair. Então, quando a gente vai promover, o que a gente olha primeiro? Para dentro de casa. Quem que a gente tem ali? Quem que quer? Quem se candidatou na vaga? Pô, abriu uma vaga de gerente. Quem quiser, independente de qual área atua, do tempo de casa que tem, pode se candidatar na vaga. Vai entrar por um processo seletivo onde a gente olha muito mais a cultura, atitudes, comportamentos, do que a parte técnica. A gente tem vários exemplos. Hoje mesmo a gente fez a promoção de uma pessoa que entrou como repositora, está lá há 2 anos e pouco, entrou como repositora, virou atendente de loja, surgiu a oportunidade de virar analista de loja, pô, foi promovida, ficou toda feliz. A gente tem repositor que hoje é subgerente, depois de 3 anos trabalhando na Copa Fair. Quando a gente quer crescer, a gente tem que se espelhar lá em cima. E é isso que eu provoco todos lá. Se eu quero evoluir, se eu quero virar um vendedor, se eu quero virar um subgerente, se eu quero virar um gerente, qual a atitude que o meu gerente teria no dia a dia? Eu já tenho que ter atitudes que ele teria. Porque é meio caminho andado. E aí, algo que funciona muito lá na Copa Fair. Sabe aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Lá a gente enxerga todo mundo. Independente de área, independente do tempo de casa, independente de qualquer coisa. E nesse ponto eu fortaleço a minha cultura.
E na demissão, pessoal? Se eu demito um colaborador que está de acordo com a minha cultura, está fortalecendo a minha cultura, tem esse fit cultural com a gente, eu vou jogar minha cultura no lixo. Se eu mantenho um colaborador na minha empresa, sabe aquele laranja podre? Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Aquele cara que fala mal da empresa, que reclama de tudo, que vê só o copo meio vazio, e não basta só ele guardar para ele quer falar para todo mundo os problemas. Pensar só do lado negativo. Se eu promovo um cara desse, se eu não demito um cara desse, se eu mantenho ele dentro da minha empresa, ele vai atrapalhar a minha cultura. Então são escolhas que a empresa tem que fazer para poder chegar no nível de engajamento que a gente está conseguindo chegar, mas ainda está bem distante. Eu falo que cultura é um processo diário, de atitudes diárias que a gente tem que ter lá na empresa. Aí eu vou provocar vocês que são empresários, vocês que têm empresa, e é uma pergunta que eu faço para todos os meus gerentes, inclusive. O Rafael está aqui, ele sabe muito bem. E eu me faço também essa pergunta diariamente. Você contrataria o seu time todo novamente? Vamos supor que você fosse começar do zero. Você contrataria o seu time todo novamente? Se você ficar em dúvida, pessoal, talvez chegou o momento de você repensar. Repensar na pessoa. Treinar essa pessoa. Tentar extrair o máximo dessa pessoa. Sabe aquele colaborador que vem pedir demissão e você faz de tudo para manter ele na empresa? Acontece. Em toda empresa acontece isso. Agora, qual é o colaborador que você não tentaria segurar se viesse pedir demissão? Sabe aquele cara que veio pedir demissão e você fala, pô, beleza, me livrei de um problema, no bom sentido? A gente tem que repensar nesse time que a gente tem, nesse time que a gente monta, tá? Outro ponto, além da cultura que a gente vem fazendo, a gente começou esse ano de 2025, em março, para ser mais exato, a humanizar a marca. O que é humanizar a marca? É mostrar quem está por trás da Copafert. Porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com empresas, com o CNPJ. Pessoas gostam de ver pessoa, gostam de ver a cara de alguém. Quem está por trás de tudo isso? Quem me segue aí? Você tinha que seguir, né, Ale? Pô, que é isso? Poucos. Então, ó, quem tem Instagram, quem tem Facebook, TikTok, ó, siga o Alan Copafert. Siga o Alan Copafert. O que a gente faz lá? O que a gente começou a fazer lá? Mostrar a cara da empresa. E eu não estou ali como garoto propaganda, como muita gente fala, ó o garoto propaganda, ó o blogueiro. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ser um influenciador da minha marca. Meu objetivo ali é mostrar para todo mundo que assiste os vídeos, os posts que a gente faz, o que acontece por trás da Copafert. O que acontece na realidade. Eu não mostro só coisa boa. Eu mostro os BOs também, eu mostro todos os problemas. Tudo que é problema, a gente põe, a gente coloca lá. Porque a gente mostra que é uma empresa normal, como todas as outras. Toda empresa tem problema. Estou mentindo? Toda empresa tem problema. E a gente fala que boa é a empresa que pega o problema e resolve. Então, a hora que o meu colaborador vê que eu pratico isso, que eu dou valor, e eu não largo o meu cliente, eu não largo de jeito nenhum, eu vou resolver o problema do meu cliente, ele vai fazer igual. E aí todo mundo fica engajado para entregar a melhor experiência do mundo do nosso cliente. Esses aqui são alguns exemplos de vídeos que a gente soltou, que deu bastante resultado. Esse foi o primeiro. Esse foi uma ronda que eu estava fazendo na loja. Eu sempre fiz isso, sempre abordava cliente, conversava com os colaboradores, sempre faço isso. Eu falei dessa vez, vamos filmar? Vamos. A gente começou a filmar e esse cliente reclamou comigo na hora. De uma situação que ele tinha passado, que o atendimento estava péssimo. Eu falei, péssimo? Eu quis ouvir o cliente, conversei com ele, reverti a situação. Ele falou, vamos postar. Vamos ver o que acontece. Foi o primeiro. Bombou.
bombou, porque o cliente ele quer ver a verdade. Ele quer uma empresa que mostra a cara e que fala a verdade. Não adianta eu falar para todo mundo que está tudo lindo, tudo maravilhoso. Os problemas que eu tenho, eu resolvo. Esse é o grande diferencial. Eu ligo para minha empresa para testar o atendimento. Eu ligo lá no Televendas, me passo por cliente. Tivemos ótimos atendimentos, tivemos atendimentos medianos. Eu comemoro com o meu time, isso aí aconteceu na quinta-feira, foi legal pra caramba. A gente bateu a meta aí do mês e foi sensacional o mês de abril. E aí fui lá na loja essa aí foi na loja de Santo André, comemorei, a gente mostrou também no Televendas lá que a gente também atingiu o resultado. Enfim, liguei na empresa para testar o atendimento do saque. Todo mundo foge de saque. Saque só tem problema. Mas é aí que a gente mostra o porquê que a Copa Fair existe. Por que a Copa Fair é diferente. Também filmo algumas negociações que a gente faz em loja, atendendo o cliente. Falo de história. Esse vídeo da história aí deu quase mais de 1 milhão de visualizações. Eu falo dos comentários negativos, das reclamações dos clientes. Então o que o cliente está falando sobre a Copa Fair? E o que a Copa Fair tem feito com essas reclamações para melhorar? Eu mostro também o que acontece com os produtos antes de ir para a prateleira, o que acontece nos bastidores, eu mostro a logística, eu mostro o recebimento, eu mostro tudo o que acontece. Isso vai gerando o quê? Autoridade. Autoridade, porque ele olha e fala assim, pô, é uma empresa séria. Se eu tiver problema, eu vou falar com o Alan no Instagram. E falo bastante. O pessoal fala, eu sou um canal de saque hoje. E não tem problema nenhum com isso. Nenhum com isso. Tá? Então, quem que tem rede social, quem que é empresário, quem que tem o seu negócio e não tem ainda uma rede social, eu indico e muito. Demorei para aprender isso. Foi algumas provocações que eu tive de outras pessoas que me levaram a ter esse tipo de atitude. E eu tive, é aquele negócio da gente inovar sempre, sem perder a essência, sem perder a simplicidade. E o último tópico que eu queria falar aqui, esse aqui é um pouquinho mais extenso, mas acho que vai ser legal. Toda empresa, independente se é produto, se é serviço, tem um cliente. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, mas tem um cliente, né? Eu falo que a gente tem 3 formas para poder faturar mais. Primeiro seria atrair novos clientes, que custa mais caro. Muito mais caro eu trazer um cliente novo para minha empresa do que eu manter o cliente atual, do que eu ativar esse cliente atual. As pesquisas mostram que são 7 vezes mais caro eu trazer um cliente novo, eu conquistar um cliente novo, do que ativar um cliente existente. Aí é pôr dinheiro em Google, é pôr dinheiro em Facebook, em Meta, para trazer cliente para a loja. Tabloide, enfim, independente de tudo, né? Anúncios em rádio, em televisão. Outra forma, vender mais para quem já é o seu cliente. O cliente que entra na loja de vocês, o cliente que vai contratar um serviço de vocês, eu consegui vender mais para esse cliente. O que eu vou fazer para poder aproveitar o cliente que eu já tenho para eu começar a aumentar o ticket médio dele? O que eu vou fazer? E a gente criar situações, criar oportunidades de aumentar esse ticket médio, fazer esse cliente que já compra comigo comprar mais, sem empurrar produto. A gente não empurra produto, a gente mostra a solução. E vender mais vezes para os seus clientes, que para mim essa é a maior dificuldade. É a gente gerar recorrência de compra dos nossos clientes. Para eu gerar essa recorrência de compra, lá na Copa Fair a gente fala muito da diferença de atender e encantar. E lá a gente faz de tudo para encantar o nosso cliente. Porque atender o cliente é fazer o básico. O básico. Responder o que o cliente pergunta, ser educado, só. E encantar é fazer muito mais do que o cliente espera. Muito além do que ele espera. Atender com energia, com atitude positiva, sempre. Ser proativo, entender a necessidade do cliente para encontrar a solução dele. Eu dou sempre o exemplo da farmácia. Eu fui um dia comprar um antibiótico para o meu filho na farmácia
e peguei lá, dei a receita, ela me deu o remédio, fui pagar no caixa. Paguei no caixa, cheguei no caixa, eu dei o meu cartão de crédito para pagar a compra. Ela falou, parabéns pela compra, senhor Alain. Eu olhei e falei, mas como que ela sabe meu nome? Ela leu meu nome no cartão de crédito. Quanto custa isso? Mas eu saí de lá e falei, pô, já implantei na Copafer no mesmo dia. Mas, pô, olha que coisa simples, quanto custa isso? Como se não bastasse, e não é mentira, isso é realidade. 7 dias depois, quando eu terminava o tratamento do meu filho, eu recebi uma mensagem da farmacêutica. Falando, gostei, não querendo me vender produto, mas me perguntando se o meu filho Otto tinha melhorado. Quanto custou isso? Nada. Mas me encantou. Quando eu penso em farmácia, eu não penso em outra. Só penso naquela. Para a gente gerar esse tão famoso relacionamento com o nosso cliente, como que eu crio uma carteira de cliente? Isso aqui, ó, pessoal, estou passando para vocês, é o que eu passo para o meu time lá. Tá? Primeiro, eu tenho que encantar o cliente no primeiro atendimento. Se eu der um atendimento básico, sem graça, seco, não adianta nada eu pegar contato dele, não adianta nada eu querer que ele volte, porque ele não vai voltar, ele não vai nem lembrar de mim. Então o primeiro passo é esse, a gente encantar o cliente no primeiro atendimento. Parabenizar o cliente pela compra. Quando ele fez a compra na Copafer, o nosso objetivo ali, tanto no caixa quanto o vendedor, é parabenizar o cliente pela compra, não é agradecer o cliente pela compra. Eu tenho que mostrar para ele que ele fez um excelente negócio comprando na minha empresa. Quando eu agradeço ele, eu não estou gerando essa confiança. Então sempre parabenize o cliente pela compra. Parece besteira, mas faz diferença. Se coloque, claro, 100% à disposição. Ele tem que entender que eu, vendedor Copafer, eu vou ser sempre o ponto de contato dele. Sempre. Deu problema na entrega, deu problema em qualquer coisa. Com quem que eu vou falar? Com o Alain, vendedor da Copafer. É diferente de eu ligar para o Alain e o Alain falar, ó, anota aí o telefone do saque. Que relacionamento que eu vou gerar? Então é isso que a gente planta lá todos os dias com o nosso time. Outro ponto importante que pouca gente faz é pedir indicação. Chama marketing de indicação. Eu atendi o cliente no momento que fechou a compra, eu dou os parabéns pela compra e pergunto, Sr. João, o senhor tem alguém passando pelo mesmo momento de obra que o senhor? Essa indicação vale ouro, porque eu uso o nome da pessoa que comprou comigo e eu ganho força com o segundo cliente. Então, ao final de uma venda perfeita, a gente pede indicação. Sempre anota os dados da forma que for. Se não tem sistema, vai no caderninho, vai na planilha, aonde for, mas anota os dados desse cliente. O que ele comprou, quando ele comprou, qual a finalidade. Pô, eu mexo com material de construção. Olha as fases de obra que eu tenho. Se ele comprou cimento comigo, eu vou acionar ele. Depois de um mês, 15 dias. Ele comprou piso. Eu tenho toda a fase de obra para ir abordando esse cliente. Mas não adianta nada eu querer abordar se eu não encantei ele no primeiro atendimento. Fazer pós-venda, que é o que a farmácia fez comigo. Esse pós-venda não é eu ligar e falar, ô senhor, chegou uma promoção nova aqui. Nesse momento não. Nesse momento, eu ligar para ele e entender se tudo que eu combinei com ele na hora da compra, se funcionou, se deu certo. Pouca gente faz pós-venda. Porque tem medo da resposta do cliente. Vai que eu ligo pro cliente e ele me fala que chegou tudo quebrado. Vai que eu ligo e ele fala que atrasou a entrega. Vai que eu ligo e ele quer trocar a mercadoria. Eu não, vou fugir de BO, vou fugir de problema. Aí são escolhas. E é isso que a gente provoca em todo mundo lá. Quem faz pós-venda se diferencia. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem faz pós-venda se diferencia. A gente tem vários casos, e
e a gente pratica muito isso, né? Obra, construção, sonho. Eu falo sempre de uma história que a vendedora me contou, que ela vendeu uma pastilha para colocar na piscina do cliente, que ele ia ter um sonho da vida dele, era ter uma piscina. O cara construiu uma piscina na casa dele. E ela chegou para ele e falou, quando o senhor terminar, me manda uma foto. E acredite se quiser, ele mandou a foto e compra com ela até hoje. Porque eu me preocupei com a entrega que eu estava realizando. Não é só vender o produto. E aí sim, fiz o pós-venda, acione o cliente frequentemente. Eu quero que ele lembre. Quem não é visto não é lembrado. Então, ô, seu João, lembra de mim? Aquele lançamento chegou, hein? Vai lembrar, a gente é vendedor, a gente é empresa, toda empresa aqui começa de vendas, a gente precisa vender. Se a empresa não vende, nada acontece, não tem colaborador, não tem nada. Então a empresa inicia nas vendas. Então é assim que a gente coloca lá na Cupafer para gerar esse relacionamento e cada vendedor ter a tua carteira de cliente. Não tem nada que reconhece mais o trabalho de um vendedor do que o vendedor chegar na loja, na porta da loja e falar, vim falar com o Rafael, o vendedor Rafael tá aí? Aí chama o Rafael para atender. Não tem reconhecimento melhor que esse para o vendedor. E é isso que a gente mostra lá. O como que a gente tem que fazer para gerar essa carteira de cliente. Outra provocação que eu vou fazer para vocês que tem empresa. Se a sua empresa deixasse de existir hoje, acabou, sumiu do mapa, fechou as portas, que falta que ela faria? Que saudade que ela deixaria? Sabe aquele ponto que você vê para alugar, você fala, o que tinha aqui mesmo? Ou aquela farmácia que fez, você viu, a farmácia fechou ali, qual que era o nome dela mesmo? Só o preço não fideliza cliente. Agora, esse cliente da piscina, ele vai lembrar. Ele vai se eu fechar as portas da Cupafer, eu tenho certeza que a gente vai gerar uma saudade nele. E vários outros que realizaram vários sonhos dentro da Cupafer. Então, o que falta que a sua empresa faria se ela fechasse as portas? Lembrem sempre disso, pessoal. O preço nunca vai fidelizar o cliente. Só o preço não. A gente tem que ter um preço justo, com certeza, ainda mais de tanta concorrência que a gente tem. Mas só o preço não fideliza. O cliente que vai só pelo preço, ele te troca por centavos. E quanto mais a gente olha para o nosso concorrente, mais parecido com ele a gente fica. E a gente já errou muito. A Cupafer já errou muito. Já teve várias etapas da nossa trajetória da gente querer acertar, querer encaixar um modelo legal, se espelhando em quem? Nos concorrentes. Não é. Eu tenho a minha essência, eu tenho o meu propósito, eu tenho os meus clientes, eu tenho o meu público. Então o recado que eu deixo é para a gente olhar sempre menos para fora, olhar mais para dentro, aproveitar o que a gente tem em casa, que está em casa sempre. E é isso. Esse é um dado importante. 63% das pessoas trocariam a empresa por uma única experiência ruim. Única. O cara foi lá na loja, ele teve uma única experiência ruim, ele não volta mais. Ele troca a tua empresa. Só uma. 63%. Isso é um dado do Zendesk, inclusive. Você fala assim, mas Cupafer, beleza, falar de experiência. Toda empresa aqui, na minha opinião, tem que pensar na experiência do cliente. E olha que bacana que aconteceu comigo ontem. Eu fui passar o final de semana na praia, tava eu, minha irmã, e eu tava com o meu carro e ela com o dela. A gente ia voltar no mesmo horário. Quando ela pegou o carro dela, o pneu tava furado. Aí ela foi, vamos achar um borracheiro na praia no domingo. Eu peguei o telefone e liguei para uns 5, 6. Tudo fechado, ninguém atendeu. Deu 2 minutos, o cara me liga de volta. Ô, Robinho. Robinho aqui, borracharia do Robinho. Você me ligou? Liguei e tal, conversei com ele, passa o endereço que a gente precisa resolver esse problema, eu vou aí. Aí fui lá.
Ele atende na casa dele, pessoal. Então por isso que eu falo, a experiência do cliente está em todo lugar, está em toda empresa, independente do tamanho. Tá? Esse cliente me atendeu na casa dele, atendeu minha irmã na casa dele. Ele fez de tudo, pessoal. Ele abriu, tirou a roda. O problema não era nem o pneu, a roda estava rachada. E a gente precisava ir embora. Ele fez lá, pensou um tech bom, ele falou, vou fazer vocês irem embora para casa. O objetivo dele era esse. Aí chegando lá, você resolve o problema. Beleza, foi lá, passou, tal, deu jeito, tal, jogou a água, continuava vazando. Aí viu que o problema estava no pneu ali. Ele tentou de alguma maneira fazer ali um encaixe, não conseguiu. Ele ficou triste. Você viu que eu olhava para ele e falava, meu, Robinho, o cara ficou triste por não ter conseguido ajudar. Aí ele estava colocando o pneu de volta e falei, Robinho, quanto que saiu aí? Ele falou, imagina, cara, que isso? Nada, não é nada não. Eu tive que perguntar o Pix para ele umas 10 vezes. E ele não queria me passar, ele não queria que eu pagasse nada para ele. Eu falei, caramba, cara. Olha a atitude desse cara, o quanto que ele tentou me ajudar ali, ajudar minha irmã, para não ganhar nada em troca. E eu insisti muito, peguei o Pix dele, a gente fez o Pix para ele. E o mais impressionante, vocês não vão acreditar, esse cara me ligou hoje, de manhã, para saber o que tinha acontecido, se tinha dado certo. Pensa nisso, pessoal. Você acha que isso é uma experiência maravilhosa ou não? Só sei que assim, pensou em borracheiro, meu, é esse cara que eu vou indicar para todo mundo, cara. Primeiro, não é só o que ele fez comigo aqui. Experiência também é o cara atender no domingo. Isso é experiência. Tudo é experiência. Experiência é o cara me ligar de volta num domingo e falar para eu ir lá na casa dele para resolver o problema. Que nem eu falo lá na Copa Fera, experiência é a gente abrir no horário que o cliente quer, do jeito que o cliente quer. Ter vaga no estacionamento, tem que ter experiência para o cliente. Então, olha a experiência do cliente que esse Robinho me passou. E todo mundo conta na experiência do cliente. Não adianta nada eu falar tudo bonito aqui e chegar no dia a dia lá ser diferente. Então, isso a gente coloca dentro de cada pessoa que trabalha na Copa Fair. Cada pessoa lá é importante. Cada pessoa é importante. Tem uma história, não sei se eu estou me estendendo muito aí, tá tranquilo? Tem uma história bacana que eu ouvi. O cara chegou lá na NASA, lá nos Estados Unidos, empresa que manda o homem para o espaço, né, para a Lua. E aí tinha um cara varrendo o chão, ele perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, estou ajudando a levar o homem para a Lua. Eu não estou varrendo o chão. Na Copa Fair é a mesma coisa. O separador não está separando o produto. Ele está separando, está ajudando a transformar o sonho de um cliente em realidade. Isso é propósito dentro da empresa. É fácil? Não, não é fácil. A gente pena todo dia para isso, para colocar isso dentro da cabeça de todo mundo lá na Copa Fair. Tanto que todo colaborador que entra na Copa Fair, eu vou lá pessoalmente para falar todo o nosso código de cultura com eles. Pode ter uma pessoa na sala. Eles saem de lá blindados com tudo que eu vou valorizar no dia a dia deles dentro da empresa. Tudo que a Copa Fair preza, dentro da função dele, de todas as outras. Então todo mundo lá conta na experiência do cliente. E para o cliente tudo é Copa Fair. Tudo é Copa Fair. Tudo. Todo ponto de contato que ele tem é Copa Fair. Não é o João vendedor, é Copa Fair. Não é o motorista agregado, é Copa Fair. Então todo mundo que tem esse relacionamento com a Copa Fair passa lá por treinamento. Pô, o cara é promotor da Lorenzetti, não é funcionário nosso, mas ele vai lá para entender o que a Copa Fair vai valorizar no dia a dia dele, porque ele vai ser abordado por cliente. O motorista agregado que vai fazer a entrega, ele também tem que ter a cultura Copa Fair na veia. Ele tem que entender o que é isso. Resumindo tudo, não pense só na venda, pense no cliente. A hora que a gente pensa só na venda, a gente esquece das histórias, a gente esquece do quanto que esse cliente pode proporcionar para a empresa. O quanto que eu estou resolvendo uma dor do meu cliente ali na Copa Fair. Então não pensem só na venda. Às vezes, por vendas baixas, a gente consegue conquistar um cliente, encantar um cliente
que foi o caso do Robinho comigo ontem. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, pessoal,